a gente não olhava o CPL. A gente olhava o CAC que ele tinha na terça-feira. Olhava o resultado que teve na terça-feira e era esse anúncio que a gente iria escalar. Independente de qualquer coisa. Aí tem até uma brincadeira que eu vou falar mais pra frente, porque depois é o gestor que lute. Ele que se vire. Eu quero que aquele anúncio lá receba a maior verba da semana, porque é ele que vai vender. Não adianta eu querer colocar orçamento em anúncios que não me vendem. Eu vou colocar orçamento em anúncio que me traz resultado na terça. E a gente sempre avaliava qual anúncio está me trazendo o melhor resultado pela terça-feira ao vivo. A gente não considerava o resto da semana. Porque eu já tinha que tomar a decisão no que vai continuar ligado no resto da semana. Então, começamos hoje falando de todas as dúvidas, certo? Quem ainda está com dúvida? Senão a gente bota mais um dia aqui, não tem problema. Tá? Tem sábado, tem domingo. Beleza? Então, galera, é o seguinte, vamos falar agora de tráfego para o webinário. Agora a gente já repassou por funil de isca, já falamos de isca de baleia, de sardinha, falamos da piranha. Quem não estava aqui não vai entender, que é a galera do meio que a gente falou. Lembra? Fuja da piranha. Fuja da piranha, isso. E da sardinha. Vá só para a baleia, isso. A gente até agora não conseguiu encontrar um nome melhor do que piranha. A piranha pega, quer dizer... você é que se camba. Que isso, cara? Não se exponha. Sem se expor. Vamos lá? Então a gente já falou. Eu estou tentando recapitular e vocês não estão deixando. Falamos de todas as dúvidas, falamos de evento presencial, falamos de pós, falamos de boleto parcelado. Agora, para finalizar e juntar todas as peças do quebra-cabeça, é como vocês startam a campanha. Então eu vou chamar novamente... Vamos lá, energia. Levanta aí, agora a gente precisa de todo mundo em pé para energizar, porque palestra de tráfego, última do dia. Bora, levanta aí, Priscila, bora. Renata já está de pé ali, ó. Bora, meu parceiro. Levanta aí, chama ele. Bora, levanta aí, cara. Bate na perninha, dá palminha, energia lá em cima. Vem, Vitor Nascimento, bora fechar com o tráfego. Bora. Aí sim. Se for a terceira palestra, pode pedir música no Fantástico. Bom demais. E aí, vamos falar de que agora? Webinar gratuito. Então, simbora. Captação para o webinar gratuito. Perfeito. Conta aí a sua mágica. Agora é contigo. Foi bom a cronologia dos fatos, porque o Turra subiu aí, né, Turra? Pegou a plaquinha dos 10 milhões e a nossa palestra que eu vou falar agora é basicamente como é que a gente colocou 400 mil reais em uma única semana no projeto do Turra, lá da Financial. E uma coisa bem legal que o Brian me pediu para trazer é prático. Então, como vocês já viram que a gente fez no primeiro dia, vamos trazer bem na prática mesmo, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui hoje? É basicamente o que construiu todos os nossos resultados lá. É a rotina do tráfego. Isso eu vejo que é bem importante, a gente saber a rotina do tráfego quando a gente está fazendo o webinário. Então, que dia que a gente testa criativo, que dia que a gente escala, qual que é o momento da pré-escala, que nem eu comentei com vocês. Então, segmentação, no anúncio que o Turra também falou, eu vou falar um pouquinho aqui também. O traqueamento, como que a gente testa, basicamente, o teste criativo é basicamente o que a gente falou também. Então, vamos para a prática. A rotina do tráfego. Os testes de criativo, a gente vai executar quarta, quinta e sexta. Tá? Então, quarta-feira, quinta e sexta são os dias que a gente prioriza iniciar os testes.
como vocês viram que a gente vai testar por 3 dias, então, começar na quarta, para que lá na sexta-feira a gente já tenha alguns anúncios validados para começar a pré-escala, é bem importante. Tá? Então, quarta, quinta e sexta a gente testa os criativos, sexta e sábado a gente faz a pré-escala. Tá? Então, nessa estrutura aqui, o nosso expert sempre gravava os criativos na quinta-feira anterior. Então, na quinta-feira da semana anterior, ele gravava a bateria de criativos, ia para a edição, fazer todas as edições, chegava para mim na terça, e aí quarta-feira subia para testar. Beleza? E aí na sexta ali, começava já uma parte de pré-escala, para no domingo é escala agressiva. Então, o que eu fazia? Eu criei uma planilha para mim, depois a galera que está na mentoria manda lá no grupo pedindo essa planilha, porque eu construí uma planilha onde ela me projetava a semana. Então, o que essa planilha basicamente fazia? Fazia toda a projeção. Eu colocava lá, quanto que eu vou investir essa semana? Semana eu vou investir 100 mil, 300 mil. E aí ela me dá a projeção que eu tenho que investir, o quanto que eu tenho que investir por dia para atingir meu objetivo. Né? Então, sempre na quarta, quinta e sexta, que eu estou validando os criativos, eu vou começar com uma verba menor, para que depois, na pré-escala, eu já suba, e no domingo é escala agressiva mesmo. Então, sempre sábado, chegava no sábado, eu calculava o quanto que ainda falta para bater o objetivo da semana. Então, meu objetivo é 100 mil de investimento essa semana. Cheguei no sábado, onde eu já testei criativos, eu já sei o criativo que está me trazendo CPL menor, eu já sei a pré-escala, já sei as estruturas. E cheguei sábado, final do dia ali, eu olho o quanto que eu gastei. Gastei 30 mil essa semana. Então, ainda falta 70 mil para investir. E aí a minha planilha vai me dar quanto que eu ainda tenho que investir por dia para chegar na terça-feira do webinar e bater meus objetivos. Então, essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, porque ela é bem legal. E aí, no domingo, a gente tinha essa sazonalidade nossa lá, que o domingo era o menor CPL da semana, historicamente. Então, era o domingo que a gente escalava com força, mas com força mesmo, de tipo assim, a gente vinha investindo 5, 10 mil nos outros dias, e no domingo eu colocava uma média aí de 30% do orçamento da semana toda. Então, se eu estava com 10, eu vou subir 3 vezes o orçamento para o domingo. É escala agressiva mesmo. E segunda e terça eu otimizava. Então, vou matando o que não está funcionando, vou desligando, e vai ficar só aqueles criativos, o que melhor trouxe de resultado. Então, é basicamente essa aqui a rotina de tráfego que a gente faz para o webinário semanal. O teste de criativo eu vou fazer do mesmo jeito que eu testo para a CPA. Então, aqui a gente não tem alteração nenhuma. É a mesma estrutura. Deixa eu sair da frente para as fotinhas. É a mesma estrutura que nós falamos no primeiro dia. Né? Depois, na pré-escala, a estrutura que eu trouxe para vocês de pré-escala é aqui em 80% dos casos funciona. Né? Por isso que eu trouxe ela aqui também. Que essa pré-escala a gente vai rodar, então, sexta e sábado. A gente encontrou a estrutura que melhor vai converter, e eu vou usar essa estrutura para o domingo. E aí, tem uma coisa bem interessante, que o Turra falou também, que é a gente analisar o anúncio pelo CAC, não por CPL. Né? Que era o que nós fazíamos muito lá. A gente não olhava o CPL, a gente olhava o CAC que ele tinha na terça-feira. Olhava o resultado que teve na terça-feira e era esse anúncio que a gente iria escalar, independente de qualquer coisa. Aí tem até uma brincadeira que eu vou falar mais para frente, porque depois é o gestor que lute. Ele que se vire. Eu quero que aquele anúncio lá receba a maior verba da semana, porque é ele que vai vender. Não adianta eu querer colocar orçamento em anúncios que não me vendem. Eu vou colocar orçamento em anúncio que me traz resultado na terça. E a gente sempre avaliava qual anúncio está me trazendo o melhor resultado pela terça-feira ao vivo. A gente não considerava o resto da semana.
porque eu já tinha que tomar a decisão no que vai continuar ligado no resto da semana. Então, passou na terça-feira, ao vivo. Na quarta-feira, que nem o Brian falou que faz a avaliação do webinário como um todo, nós, na gestão de tráfego, também. Né? A gente vai ver quais anúncios performaram, eles vão receber, e eu já planejo. Então, esses anúncios aqui que vocês estão vendo que estão verdinho, são os anúncios que vão receber maior verba na semana que vem. Não tem por que eu colocar os que estão em vermelho. E é independente do CPL. Vocês conseguem ver que tem alguns que estão com CPL melhor, mas que não chegam a dar resultado. E aí eles não vão receber mais verba na semana seguinte. Aqui também é uma coisa que o Turra falou, que a gente segmentava muito pelo anúncio. Então, uma coisa bem legal é, todo o hook do anúncio, ele já começa chamando a persona que tu quer atrair e repelindo a persona que tu não quer atrair. Então, a gente sempre começava falando com a baleia e repelindo a sardinha. Né? Um dos anúncios que a gente sempre fez aqui nesse projeto, lá do que o Turra participou, a gente vendia um produto que era para investimento em criptomoedas. Né? Então, a gente sempre, o hook que melhor convertia era perguntando para o cara se ele tinha conta nessa corretora aqui. E aí dava um desenho da corretora. Por causa que era um nicho black, nós não podíamos falar o nome das corretoras, esse tipo de coisa. Então, nós só fazia assim. E já conseguia trazer a segmentação do lead mais qualificado. Que aí, pelas pesquisas, que nem o Turra trouxe, pelas pesquisas a gente via que a galera que já tinha conta na corretora convertia muito melhor na terça ao vivo. Então, normalmente, esses anúncios eram o que traziam um CPL um pouco mais caro, mas eram os que vendiam. Então, a gente focava em fazer o CPL desses caras baixar. Essa era a nossa luta lá no tráfego, que é pegar os criativos que vendem, que normalmente são um pouco mais caros, e fazer baixar CPL. Aqui, na nossa época lá, era de um modo um pouco mais arcaico, digamos assim, por tabela dinâmica, mas a gente tinha já o nosso score. A gente rodava a pesquisa, a gente avaliava a qualidade que estava chegando do lead por anúncio. Então, mesmo anúncio que a gente estava fazendo teste de criativo, que ainda não passou por o teste de fogo que a gente falava que era terça-feira, a gente, pela planilha, pelo nosso lead score, a gente já consegue ter um cheiro, já saber se ele está trazendo o perfil de público que a gente quer. Então, pelo lead score, a gente já consegue entender se ele vai estar trazendo aquela persona que é o que vai comprar da gente. Mas uma coisa bem importante é que não podemos deixar um anúncio novo, que a gente sofreu, um anúncio novo, ser o maior escalado da semana. Então, por exemplo, tu tem 10 anúncios, botou 100 mil, tu não vai ter um anúncio que tu está testando, por ele ter um CPL bom, ele receber a verba maior da semana. Então, isso a gente tem que sempre evitar. Eu, no tráfego, eu esperava aquele anúncio novo passar pelo menos por 2 webinars, porque tem sazonalidade. Às vezes, uma semana ele vai e vende muito, e a gente, pô, agora vamos ficar milionário. E agora o anúncio está barato e vendeu, tá louco, agora só dá nós. E não acontecia. Acontecia dos próximos 2, 3 webinários ele parar de vender. Então, eu sempre esperava para deixar aquele anúncio receber a verba maior da semana, depois que ele se provasse por pelo menos 2 a 3 webinários. Depois que ele passou por 2 ou 3 terças-feiras vendendo bem, aí sim, a gente tinha, lá no print, deixa eu voltar aqui, nesse print aqui, a gente tinha o dando mole. Esse anúncio aqui era um dos anúncios que, por várias semanas, aqui ele nem está tão escalado, mas por várias semanas ele sempre foi o cara que puxava a escala. Ele recebia, tipo assim, mais de 60% da verba da semana. Então, se essa semana tinha 100 mil, ele estava recebendo 60. Ele já teve semanas que ele recebeu 100K. 100 mil em uma semana, um único anúncio. E os outros ajudavam a compor o meu CPL geral e baixar
o nosso lead, nosso custo por lead geral da semana. Eu usava alguns anúncios que vendiam um pouquinho, mas que não vendiam tanto, e tinha um CPL menor. Então, eu equalizava a conta para o meu CPL geral baixar, ficar com uma saúde boa, e mesmo assim a gente pegar a escala. Então, aí que está o negócio, que eu falei antes, que agora escala. Porque agora a gente tem um anúncio que passou pelos 3 webinars, ele traz lead qualificado, faz 3 webinars que ele está vendendo, agora é o gestor que lute, né? Porque se ele está com o meu CPL médio é 15, só que o anúncio que vende traz CPL a 20, a gente vai escalar o que vende. E o gestor vai ter que fazer aquele CPL baixar. E a gente fazia. A gente tinha uns jeitinhos lá que conseguia fazer. Qual que são os jeitinhos? Estrutura. É testar a estrutura. É o que eu falei para vocês no nosso primeiro dia, na quarta. É testar a estrutura. Eu vou testar a estrutura. Uma das coisas que a gente fazia bastante é isolar. Então, isso eu sempre fiz muito lá, que é isolar. Que vocês conseguem ver que essa primeira estrutura aqui, ela é uma estrutura isolada, onde eu estou isolando o criativo. Eu estou colocando um criativo, esse único criativo na campanha. E aí eu consigo ter certeza que eu vou gastar aquele orçamento naquele criativo. E isso, para a gente que roda o webinar semanal, isso é bem importante. Tu precisa controlar o quanto que tu vai gastar no criativo que vende. E não deixar ele concorrer com outro criativo que não vende, só que é clickbait, que vai puxar a verba para ele, e depois, na terça, tu vai ver, pô, gastou tudo no que não vendeu. Então, a gente tem que ter esse controle, né? E aí, por causa de precisar ter esse controle, é que eu comecei a fazer bastante dessas estruturas dos anúncios isolados, para controlar o quanto que eu gasto em cada anúncio e chegar nos objetivos que a gente tinha. Anotaram? Tem gente anotando ali ainda? Deixa eu sair da frente. Feito? E aí depois, porque daí tu vai chegar ao limite, tu vai ter limite. Depois que eu conseguir bater os números, os objetivos da semana, o que eu vou fazer na sequência disso? Eu vou lateralizar em outras contas, né? Porque eu não vou conseguir, dificilmente a gente vai conseguir colocar 400 mil em 7 dias em uma única conta de anúncio. Eu pulverizava, eu lateralizava, que foi até uma conversa que a gente teve antes, né? Que eu sempre gosto de trabalhar lateralizando e verticalizando. Então, eu faço as duas coisas. Me perguntaram ali antes, o que eu prefiro? Qual escala é a melhor? Vertical ou lateral? A melhor é ter as duas juntas. É a união das duas. A gente vai verticalizar naqueles cálculos que eu mostrei para vocês na quarta, que é o jeito de como eu verticalizo, e lateralizando também em novas estruturas e em novas contas de anúncio. Então, por exemplo, nessa do 400K na semana, eu lateralizei em 3 contas de anúncio diferentes. Teve uma conta de anúncio que puxou a maior verba, porque ela vendia mais, e eu dividi o resto do orçamento naquelas outras 2. E como que eu escolhia? Como que eu escolho qual conta vai receber mais verba? A conta que está com o meu anúncio campeão com menor CPL. Então, com o exemplo que eu mostrei para vocês, a conta que eu tinha o meu anúncio campeão era o dando mole lá, aquele anúncio campeão. O que eu fazia? O mesmo anúncio, eu fazia testes nas 3 contas diferentes. Testava ele em todas as contas. Fazia a pré-escala em todas as contas. Aquela conta que estava me entregando o menor CPL, ela recebia a maior verba. Eu não me apegava. Isso é uma coisa bem interessante, que tem gestor que acaba se apegando. Essa conta aqui é a melhor. Essa conta aqui a gente já investiu mais de 1 milhão. Ela sempre performa. Fica se apegando. Não dá. Então, a gente coloca a grana na conta que está trazendo o melhor resultado. Aí aqui é o cálculo, é o mesmo cálculo, vocês podem ver que é o mesmo cálculo que a gente fez
na quarta-feira, só que agora, em vez de usar o CPA, eu vou usar o custo por lead. Só que, normalmente, o nosso custo por lead, deixa eu sair da frente, o nosso custo por lead é mais barato, né? Não é R$20, que nem o CPA. Aí a gente consegue ser mais agressivo. Então, nós vamos, por muitas vezes, a gente vai conseguir ter o cálculo dos 50 leads no dia. Porque pega custo por lead a R$2. 50 leads é R$100 uma campanha. Então, tu vai conseguir ser bem mais agressivo nesse jogo com esses cálculos aqui. E depois, uma coisa que mudou bastante lá para nós também, ajudou a baratear bem o nosso custo por lead, é usar o Advanced Match, né? Que nada mais é do que ter todos os dados do lead, que a gente consegue pegar lá na captura, e enviar esses dados para o Pixel. Lá na Financial, a gente fez uma configuração usando o Google Tag Manager, a Stape e o Visitor API, que é para pegar o IP do usuário. Então, a gente conseguia fazer esse traqueamento, pegar todos os dados e disparar isso para o Pixel. Então, isso também foi bem importante, porque ele trouxe inteligência para as campanhas, ela fica mais inteligente, consegue sair da fase de aprendizado com maior velocidade. E isso aqui, nós precisamos implementar quando a gente está fazendo custo por lead, porque isso aqui é nós que vamos ter que fazer, né? Quando a gente trabalha com CPA, normalmente, grande parte das plataformas já estão enviando esses dados para o Meta. E o do lead não dá. Esses dados são nossos. A gente que precisa coletar os dados lá na página de captura, pegar o Tag Manager ali e disparar para o Meta. Tá? É basicamente isso que a gente precisa fazer. Construindo isso, de ter o Advanced Match, saber o anúncio que vai performar, a gente consegue construir a escala. A gente consegue fazer o nosso webinar gratuito escalar. Porque entendam que o mais importante do webinar gratuito é saber o anúncio que a gente está anunciando, que traz o público que compra, e que compra já no ao vivo, que é aquele melhor público, né, que é a nossa baleia. A gente identifica ele, e aí é esse anúncio que a gente vai escalar. Beleza, gente? E é isso. É isso que eu trouxe para hoje. Muito bom! Chama. Arrebentou, meu parceiro. Vamos abrir para dúvidas? Quem tem dúvidas, quem ficou tudo claro, quem está rodando aí quer esclarecer alguma coisa? Vamos lá. Temos tempo para tirar dúvidas. Boa tarde. Quando você lateraliza as contas, você lateraliza a conta na mesma BM ou também muda BM? Na mesma BM. Na mesma BM a gente consegue lateralizar já. É uma parada que nem eu expliquei. Tu não estava na quarta, né? Não lembro. Que na quarta, o que eu expliquei? Que lá dentro da Meta, quando a Meta criou o gerenciador, lá, a BM, ela criou a BM para ser de agências, né? Então, que ela entende que cada dono de BM é uma agência. E ele vai ter vários clientes lá dentro. Então, as contas elas não se trocam dados, elas não se conversam, elas estão em servidores distintos lá dentro da Meta. Então, a gente testando em 1, 2 contas diferentes, já resolve. Então, todo o teste de criativo que eu faço, quarta, quinta e sexta, do webinar gratuito, eu faço em 2 contas. E escalo dentro da própria conta. E aí eu deixo passar o ao vivo para saber qual vai receber maior verba da semana. Beleza? Microfone. E aí, Victor? O pixel é o mesmo? Você cria outros pixels, vai colocando na página para poder não dar assim, dados para o meta que você está lateralizando, né? Para eu entender. Eu uso o mesmo pixel. Só vai ser outro pixel na isca. Na isca, né? Mas no webinar gratuito é o mesmo pixel que roda nas 3, até porque ele já nasce com inteligência, né? Uhum. Ele já chega, tu já consegue chegar numa campanha nova com o teu anúncio campeão já subindo escala.
E uma outra dúvida que a gente já fez teste já é com a conta de anúncio ela não dá bom. Você testa 3, 4 contas, 3 dá um bom e uma não. Qual o momento para descartar essa conta mesmo? Jogar ela no lixo? O jeito é fazer o teste de estrutura. Ela não dá bom porque tu está fazendo a mesma estrutura que nas outras duas funciona. O que tu tem que fazer? Testar a estrutura diferente. Talvez o que está funcionando para ti é 1-3-1, vamos supor. O que tu vai ter que fazer na outra? Fazer um triplo 1, uma campanha, um conjunto, fazer o ABO, abrir 5 conjuntos e fazer o ABO. Tu vai ter que testar a estrutura diferente, porque cada conta vai se comportar diferente. Então, em duas está funcionando, a outra não. Eu, normalmente, nunca peguei uma conta que eu não consegui fazer ela performar. O que tu tem que fazer é testar estruturas. Vai testando a estrutura, daqui a pouco tu vai encontrar que encaixa naquela conta lá. Perfeito. Isso aí. Cara, eu tenho uma dúvida aqui, que é de análise. Análise de vendas, né? Então, desde que eu comecei a rodar, essa sempre foi a minha maior dificuldade, que é saber conseguir traquear as vendas certinho. Então, usa o TM, mas eu até queria saber se existe alguma ferramenta, tem alguma indicação, alguma coisa para conseguir se analisar isso como se fosse um painel, né? Coloca, porque eu rodo diário. Então, já roda a captação, no mesmo dia eu já consigo saber se vendeu. E aí eu tenho muita dificuldade em fazer um filtro, por exemplo, nos últimos 7 dias, nos últimos 14 dias, esse criativo e tal, porque eu faço minha análise na mão das vendas, na planilha. Puxa, dia por dia, gastou, tal. Você tem alguma recomendação para esse caso? A gente fazia na mão também. A gente fazia na mão e apresentava os dados no Dash. Nós tínhamos um gestor de dados que a função dele era pegar as vendas na plataforma de pagamento, os leads lá no Active e consolidar isso numa planilha e apresentar para nós no Dash. Então, a gente tinha um cara que só fazia isso. Então, no caso, no diário, realmente tem que ser manual. A gente sempre fez isso. A gente cruzava os dados lá. Não lembro se tem ferramenta que faz isso. Talvez acontecendo no mesmo dia, talvez aquelas... Ele puxa um pouco para o Facebook, mas não é certo, assim. Não, mas talvez aquelas plataformas lá de acompanhamento diário. Dá para falar os nomes? Não é VK Metrics, não. Não, tinha visto. O TMFi. TMFi. TMFi eu acho que deve puxar no mesmo mas dia. também assim, não é. Se fosse tráfego direto, ela pegaria, mas como vai para o grupo, ele perde o... Perde o TM. Tem que ser planilha cruzando os dados. Vai ter que ser o TM. Vai ser pelo UTM cruzando os dados, que nem nós fazíamos no... É a mesma coisa do semanal. Não tem vai jeito, ser. vai ter que pegar e ir cruzando os dados mesmo. Porque tu tem as UTM só lá no e-mail, né? Tu não tem na plataforma de pagamento. É isso, né? Ele não puxa. Ele perde o TM. É isso. Vitor, Obrigado. depois que você fez o teste criativo, 3 vendas, você já joga para a pré-escala. Na pré-escala, quantos dias você vai avaliar antes de você testar uma outra estrutura? 3 dias? É isso? Tá, 3 dias. Não chegou no objetivo, você troca. Acontece de você passar por todas as escalas e aí você vai ter que começar com outros criativos? Ou vai encaixar numa daquelas estruturas? Normalmente vai encaixar em alguma daquelas lá, porque o criativo vende, né? O criativo ali tu validou no teste e ele vende. Mas 3 vendas já é possível fazer essa validação? Sim, porque ele não fez mais porque tu não tinha verba, né? A verba do teste é pequena. Entendi. Então ele não fez mais porque não tinha verba. Agora na pré-escala tu vai tá dando verba para ele. E aí só precisa acertar a estrutura que naquela conta, que nem que o Bruno, que talvez não estava funcionando em uma das 3, naquela que tu vai ter que encontrar qual estrutura vai performar nela. Ok. Você comentou que quando você começa a escalar, pode acontecer do anúncio, daquele anúncio começar a cair. Já aconteceu de cair e voltar, ou depois que cai já era? Já aconteceu. Aqui no gratuito, principalmente, no gratuito a gente já teve fazer modificações, mas tu vai ter que modificar, né? Ele já fez de nós fazer modificações no criativo, troca... Variações. Varia o hook, varia alguma coisinha, ou só na edição mesmo, trocar música, por exemplo, e o criativo renovar e puxar ele de volta para a escala no gratuito. E no pago é mais rápido, né? No pago é mais rápido a tua análise, consegue puxar ele mais rápido. Valeu, obrigado.